Então, Mas voltando pra história do ônibus. Vamos falar do assalto, pra não ter confusão. Não, fala do início, como é que foi essa... Certo, como é que vamos foi lá. essa experiência? Cara, foi assim, ó. Foi um dia que eu tava bem bolado. É bem carioca, né? Bolado. Boladão. Eu tava bem bolado, tava meio chateado com algumas coisas que estavam acontecendo. E aí, cara, nesse dia eu tava voltando pra casa da igreja. Sabe aqueles ônibus que a catraca é na frente? Que você passa a catraca e você vai pro restante do ônibus? Porque tem alguns ônibus que a catraca é atrás, né? Esse era na frente. Então eu sentei, não passei a catraca. E aí, aquela mesma convicção que eu falei do início, da primeira vez que eu comecei a pregar o evangelho nos ônibus, veio dessa vez. Só que era um dia que eu não tava a fim de pregar. Era um dia que eu tava tipo, eu vou ficar na minha, não quero saber de nada. Deus me perdoe, mas hoje eu não vou pregar. E eu tava nessa pegada, né? Tipo, pregar o evangelho constantemente, toda vez que eu pegava, a maioria das vezes que eu pegava o ônibus, eu estava ali pregando. E aí nesse dia, devido a essas situações, eu decidi não pregar. Mas veio fortemente essa convicção no espírito. E a convicção era assim: pregue a palavra. Pregue a palavra. Essas pessoas precisam ouvir o quanto amadas elas são. Pregue a palavra. Eu disse: Senhor, hoje não. Desculpa, eu tô triste, não tô a fim de sabe? Sabe quando você se prende no seu caos? Onde você se prende na sua crise, você fica ali, faz dela a sua residência? Era esse lugar que eu tava. Eu realmente entrei numa caverna e falei assim: hoje eu não vou pregar, hoje eu não é isso. Eu tava dando mais valor àquilo que eu tava sentindo do que aquilo que Deus estava querendo fazer. E é muito complicado quando você faz isso, né? E muitas vezes a gente se move mais do que por aquilo que a gente está sentindo do que por aquilo que Deus está falando. E nesse momento que eu ouvi pela primeira vez que eu devia pregar o evangelho, eu fiquei nessa briga comigo. E aí eu falei assim: cara, não vou. E aí aquilo constantemente, uma convicção que eu deveria me levantar e pregar o evangelho. E aí nesse momento eu falei assim: quer saber? O melhor ataque é a defesa. Desculpa, a melhor defesa é o ataque. Eu vou me levantar e vou pregar o evangelho. E aí eu dei um salto em cima da minha dor, me levantei, passei a catraca. Quando eu passei a catraca, eu comecei a falar: licença, meus queridos, estou aqui hoje para pregar o evangelho. Estou aqui hoje para falar o quanto amado vocês são. Quando eu falei vocês são, de repente entraram alguns assaltantes. Meu Deus. Tava, tipo, pregando... Cara, foi assim, eu tava terminando de falar: Jesus ama vocês. Eles entraram: é um assalto. E aí colocaram a faca no pescoço do motorista e da cobradora. E eu lembro que, se eu não me engano, a avenida era Torquato Tapajós. Era bem no finalzinho da Torquato Tapajós, se você não vai lembrar, de Manaus. Mas quem é de Manaus sabe. Essa é uma das principais avenidas da cidade. E o ônibus fazia zigue-zague. Gritaria. Todo mundo começou a gritar. E impressionante. As pessoas que estavam na frente... Lembra que a catraca era na frente? Sim. Eu estava sentado na frente. Porque eu obedeci a Deus naquele momento, eu não fui assaltado. Todas as pessoas que estavam ali na frente levaram tudo de todo mundo que estava na frente. Saltaram tudo que tinha lá do dinheiro da cobradora. E era engraçado porque... Foi uma situação engraçada porque... Uma semana ou 2 semanas depois eu ia fazer uma viagem para a Argentina. E eu estava com uma mochila nova, celular novo, com um passaporte, tudo que eu iria usar na viagem. Uhum. E a minha obediência, de fato, me levantar e pregar o evangelho no meio daquela situação toda, primeiro, me trouxe livramento. Segundo, eu caminhei por fé, não por vista, e não por sentimento, não por aquilo que eu estava sentindo, né? E na hora que eu comecei a perceber o desespero das pessoas, gente passando mal, gente gritando, eles meio que anunciando que iriam pular a catraca para assaltar as pessoas que estavam dentro do ônibus. Cara, a única coisa que eu só literalmente fiquei parado e sem ação diante do caos. Parado e sem ação diante do caos. E as pessoas, eu vi que tinha gente me olhando, tipo, falando assim: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E o ônibus fazia zigue-zague, Abigail. Zigue-zague na rua, assim, ó. E tinha até precipícios do lado, assim. Então, cara, qualquer deslize, a gente, ó... E eu realmente acredito que naquele momento havia muita proteção de Deus. E, de repente, eles saltaram do ônibus. Na hora que eles pularam do ônibus, assaltantes, o ônibus estava em movimento, meio que o motorista foi parando devagarzinho, mas eles saltaram, o ônibus ainda estava em movimento. Na hora, o Espírito de Deus falou:
agora é a hora. Levante-se e continue. E na hora, meu amigo Rodrigo, eu levantei e eu comecei a dizer, licença, licença. Gente, vocês não têm ideia, a gritaria que tava no ônibus. Era a senhora passando mal, era a gente com criança gritando. Você imagina o desespero do pessoal. E aí, de repente, eu falei assim, gente, atenção, atenção, olhem aqui pra mim. Deus nos deu um grande livramento hoje. Isso é um sinal que Ele nos ama. Vamos todos orar agora. E na hora a gente começou a orar. Gente, a atmosfera do ônibus mudou imediatamente. O que era um ambiente de caos, de gritaria, de desespero, de medo, na hora se transformou em um lugar cheio da presença de Deus. As pessoas começaram Cara, eu acho que foi um dos cultos mais avivados que eu tive na minha vida. Né? A gente tem um conceito de avivamento que não é um culto, né? Mas eu digo assim, o arrependimento que estava brotando naquele lugar. Sabe, eu creio que Deus permitiu com que aquilo acontecesse para que as pessoas estivessem ainda mais quebrantadas, para olharem para aquilo que é mais importante, para a luz que mais brilha, que é a luz de Jesus. E naquele lugar, o que era um ambiente, um palco de caos, de medo, se transformou em um lugar onde Cristo foi glorificado. E sabe, eu quero até fazer uma pausa aqui na história para dizer para você que está nos vendo agora. Eu não sei qual o caos que você está vivendo. Eu não sei qual que é a dor que você está vivendo nesse momento. Eu não sei qual é a situação que você vive, mas eu quero te encorajar a viver por fé. A não viver pelo que você sente, a não viver por aquilo que você vê. Bem-aventurados que creram sem ver. E é no lugar do caos, é no lugar onde há confusão, que Deus pode fazer coisas que você jamais imaginou que Ele possa fazer. Então, nesse momento que Deus me levantou naquele lugar para pregar o evangelho. A gente fez o apelo. E cara, eu acredito que 99% do ônibus levantou as mãos se entregando a Jesus. E foi uma noite, assim, incrível. Incrível. Do desespero à salvação. Do caos à glória. Do medo ao amor. O amor se manifestou e eu creio que restaurou muitas pessoas naquele dia. E aí, né, depois que a gente terminou de pregar, o ambiente estava totalmente tomado por caos. É claro, tinha gente chorando ainda, né, mas, cara, eu pude ver que mudou, assim, de uma forma sobrenatural. Os olhos deles se encheram de esperança. Eles entenderam que Deus estava guardando, sabe? E às vezes a gente não entende, né, os lugares que Deus nos coloca, as coisas que Ele nos pede. A gente não está vendo o que Deus vai fazer. A gente não está vendo o futuro, mas Deus já viu. Deus já está lá. Ele já sabe o que vai acontecer. Por isso que obediência se trata de você realmente caminhar nesse lugar que muitas vezes você não está vendo, mas você está crendo. E se você crê, a tua fé vai te respaldar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me levantei com fé, preguei o evangelho, e aquelas pessoas foram restauradas pelo poder de Jesus. Foi glorioso. Glória a Deus, porque hoje eu posso olhar para trás e ver, gente, o que Deus fez naquele dia. Inclusive, eu conto essa história com detalhes no segundo livro, no livro Agitadores, que é um convite para pessoas que querem se levantar para pregar o evangelho. E engraçado, porque um tempo depois, a gente já estava numa pegada de pregar nas praças públicas de Manaus. Não sei se você lembra, Abigail, em Manaus tem uma praça chamada Parque dos Bilhares, eu acho que não, né? É uma dos parques principais. É uma praça, né, que fica ali na João Batista. João Batista eu conheço. Então, é uma praça ali que fica do lado de um shopping. Eu já estava pregando o evangelho nessa praça. A gente tinha um culto semanal. E uma vez, o culto terminando, uma moça me parou e falou assim, eu lembro de você. Você era aquele rapaz que estava pregando no ônibus, que estava assaltado. Eu estava lá. Caraca, eu lembro, eu estava lá. E cara, que loucura. Ela falou assim, nossa, eu realmente pude perceber que Deus te colocou naquele ônibus para um propósito. E olha a doideira. Quando eu cheguei na parada, o ônibus que eu costumava pegar, ele já tinha ido. Então, tipo assim, cara, foi muito louco perceber que eu consegui pegar aquele ônibus, eu consegui estar naquele ônibus no tempo certo, sabe? No lugar certo, na hora certa. Mesmo no meio do caos. E essa moça, ela conta a visão dela do assalto. Eu conto a história, né? A minha visão como alguém que estava presenciando, que pregou o evangelho, e ela conta como alguém que estava no assalto. Então meio que a gente faz esse paralelo no livro, né? Poxa. Ela consegue contar de uma outra forma, né? Com uma outra visão. E, cara, foi muito louco, foi muito louco. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essa experiência tão maluca que a gente viveu. Desculpa, amigo. O que você ia perguntar? Não, pode perguntar. Eu ia perguntar, conseguiram pegar o... Não, a gente desceu, assim, ó, depois que a gente pregou, oramos lá, o pessoal aceitou Jesus, aí deu, tipo assim, mais ou menos uns
10 minutos, a gente entrou na delegacia para fazer o boletim de ocorrência e depois todo mundo foi para casa. Não sei o que aconteceu com aqueles assaltantes, mas uma coisa eu tenho convicção, né? Tem uma frase aqui, né, que diz o seguinte: quem bate o tambor não tem proporção de até onde o som é ouvido. Eu tenho convicção que apesar dos assaltantes não terem sido pegos, não sei se aconteceu de serem pegos depois, eu tenho convicção de uma coisa, que Deus se revelou naquele dia, mesmo no meio daquele caos louco que foi. Caramba. Na hora do... Desculpa, Bigo. Não, pode... Não. Só... É curiosidade também, né? Bem... é muito curiosa. Mas assim, eu vou fazer em cima disso. Mas assim, na hora que os caras entraram, assim... O que passou na tua mente ali? Do vontade de correr, não? Porque... se fosse... Fosse Abigail... Se fosse você, Abigail. Cara... Ou tu já sentiu uma parada espiritual, já se ligou logo? Pra ser honesto, eu fiquei sem ação. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei, tipo assim, perplexo, pra ser honesto. Imagina. Tipo assim, imagina, cara, você tá pregando o evangelho, de repente, tipo, anuncia um assalto. Que louco. Eu fiquei, tipo, sem ação. Quando eu me levantei para orar, eu realmente pude ver que Deus estava fazendo algo, entendeu? Então, apesar de ficar sem ação, foi questão de segundos. Depois que eles pularam, que o Espírito Santo chamou minha atenção e falou assim: é agora. Levante-se e pregue. É agora. Porque eu poderia ficar, tipo, lá na minha, de boa, com medo, chorando, mas eu dei passos de obediência. E eu até, cara, eu fico olhando pra trás agora e pensando, cara, imagina, o pessoal ia mandar eu calar a boca. Mas, cara, quando Deus, ele tá na frente, meu irmão, só vai. E você diz que eles estavam com faca, né? Tava com faca. Não era revólver? Não, era faca. Tipo, pelo menos o que eu pude ver, porque na hora do desespero, tem coisas que, assim, que eu nem lembro o que aconteceu. Essa moça, inclusive, ela conta detalhes que eu não lembrava. Já fazem mais ou menos 10 anos que isso aconteceu. Eu tinha 17, eu tô com 20... Acho que eu perdi a conta. Eu acho que eu acabei de perder a conta, meus amigos. 10 anos são 27, 27. Eu tô com 28, né? Então, 28. É que mudou de ano, né? Eu contei isso ano passado, então... Eu vou atualizar aqui o calendário. Tá bom. Então, foram há 10 anos atrás, mais ou menos, 11 anos atrás. Então, muitas coisas eu não lembro, né? Eu lembro das partes chaves. Mas foi louco perceber que, cara, eu tava no meio de uma situação que eu não tinha o que fazer. As pessoas poderiam, no momento, mandar eu calar a boca. Imagina. Né? Tipo, você não tá entendendo a situação, mas, de fato, foi algo que eu tive que... entender o que Deus estava fazendo, né? Compreender, discernir o tempo, discernir inclusive o horário de falar. Né? É importante a gente saber o horário de ficar calado. Né? Imagina se eu chegasse para as pessoas e falasse: ei, peraí, tô pregando evangelho, meu filho, dá para soltar depois? Não dá. Eu tinha que entender e discernir o tempo de entrar, né, para aquilo que Deus estava fazendo. E foi exatamente isso que ocorreu.